E aí pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula número 4 de amplificadores operacionais e nós damos sequência aí à última aula, o último conteúdo que a gente viu. Então hoje nós vamos estudar um tipo de amplificador que a gente chama de amplificador não inversor, tá? Só que para isso, pessoal, antes da gente chegar nessa parte de amplificador não inversor, eu vou fazer com vocês uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada. Vamos colocar alguns conceitos que vocês já sabem ali, para que fique bem explicadinho e vocês consigam entender direitinho aí tudo que foi feito, beleza? Então assistam a aula na íntegra, no final tem aquela simulação tradicional para vocês fazerem como tarefa. Qualquer dúvida, só me chamar lá no grupo, beleza? Um abraço, até mais, boa aula para vocês. Pessoal, para a gente fazer esse estudo de amplificador não inversor, eu vou adotar uma tática aqui que eu vou fazer uma retomada rápida de alguns conhecimentos que vocês já têm, tá? E aí eu tenho certeza que depois que a gente fizer essa retomada, a compreensão desse assunto de hoje vai ficar bem mais simples, beleza? Vamos fazer uma retomada rápida sobre alguns conceitos. Ó, primeiramente, pessoal, para a gente fazer análise de circuitos, tá? Principalmente em relação ao comportamento da corrente nos circuitos eletroeletrônicos aí, eu quero que vocês considerem aqui, por exemplo, um circuito bem simples, ó, que a gente tem aqui simplesmente uma bateriazinha, tá? E essa bateria conectada aqui numa resistência, ó, beleza? Pessoal, já comentei com vocês nas nossas aulas lá a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho aqui uma bateria que ela tem aí uma tensão de 12 volts, né? E onde é que estão esses 12 volts aqui, pessoal, na nossa bateria? Só para a gente relembrar aí desses conceitos, tá? Nós temos aqui o terminal positivo dela, e eu já tinha comentado com vocês que o terminal positivo aqui da bateria, ele tem um potencial, tá? De mais 12 volts, tá certo? E aí, pessoal, no terminal negativo aqui, ó, o potencial que nós temos é 0 volts, tá? Então, o que tem que ficar claro para vocês, gente? Como essa parte de cima aqui, ó, do nosso resistor, ela tá ligada no potencial positivo, ó, né, ou no terminal positivo, tá? Esse potencial de mais 12, ele tá ligado aqui, ó, tá? Em cima do resistor. E na parte de baixo aqui, pessoal, nós temos o potencial 0 volts, ó, que ele está conectado diretamente no nosso negativo, tá? Então aqui nós temos 0 volts. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Só para a gente se lembrar, tá? Se, por exemplo, eu pegar um multímetro e quiser medir a tensão que está em cima desse resistor aqui, tá? Vocês iriam selecionar o multímetro lá na escala para medir tensão, né, contínua, tá? E aí vocês provavelmente colocariam as pontas dele ligado em paralelo aqui com o resistor, ó, ou seja, conectado diretamente, né? E aí, pessoal, o que o multímetro ele vai medir? Ele vai acusar lá no display dele uma tensão de 12 volts, não é isso? Ó? Então vai acusar lá, por exemplo, 12,00, tá? Mas aí, gente, o que tem que ficar claro para vocês é que o que ele está medindo lá seria a diferença entre os potenciais aqui, ó, conforme eu já falei para vocês, tá? Então ele faz uma operação matemática rápida e básica lá, ele faz 12 volts, tá? Menos o ponto que tem o menor potencial, que nesse caso aqui é 0, tá certo? Ó, então ele faria 12 menos 0, e como 12 menos 0 nesse caso é 12, né? Esse é o valor que ele acusa no nosso display lá, tá certo, pessoal? Então aí vem a questão, como é que eu faria para calcular a corrente aqui? Não é isso, gente? Para calcular a corrente aqui nesse resistor, a gente usa a lei de Ohm, basta que a gente faça tensão dividido pelo valor da resistência. Mas essa tensão aqui, ó, que está em cima no resistor, não vamos esquecer que ela é uma diferença de potencial, tá? Então, para calcular essa corrente, o que nós poderíamos fazer é o seguinte, ó, a gente iria fazer, né, essa diferença de potencial que é 12 menos 0, tá? Dividido pelo valor do resistor que nós temos conectado aqui nos terminais da fonte. Mas como em geral a gente sempre toma como referência o 0, né, na maioria das nossas aulas aí, eu sempre coloco apenas o 12. Eu omito aqui, ó, essa parte menos 0, tá? Mas tem que ficar muito claro para vocês que ela existe. E o que está sendo feito aqui nesse cálculo é isso, ó, tá? Então, vamos lá. Essa tensão aqui, tá? Ela é uma diferença entre o maior potencial e o menor potencial, beleza? E é outra coisa que eu também quero padronizar aqui com vocês. Padronizar não, vamos lembrar, né? A corrente que a gente está adotando sempre é a corrente no sentido convencional, tá? Que sai do terminal positivo e vai para o terminal negativo, ó. Então, eu já tinha falado isso para vocês na aula anterior, eu vou continuar usando isso, tá? Nós vamos adotar aqui como metodologia de análise, ó, o lugar onde a corrente entra no resistor, a gente vai colocar um sinalzinho de mais, tá?
justamente para dizer que ela está vindo do terminal que tem o maior potencial. E o lugar onde ela sai do resistor, a gente vai colocar esse sinal de menos, beleza? Só para simbolizar então que a corrente está entrando por esse lado e saindo por esse lado aqui. Tá? Então não se esqueçam, a tensão aqui ó, é uma diferença de potencial que a gente sempre chama de DDP, né? Ó, DDP, tá? Por isso diferença de potencial. E aí o sentido da nossa corrente aqui, ó, tá? Do positivo para o negativo, onde ela entra no resistor sinalzinho de mais, onde ela sai do resistor sinalzinho de menos. Tá certo, pessoal? Então agora vamos lembrar alguns conceitos aí sobre o amplificador operacional quando ele está trabalhando em malha aberta, tá? Para a gente voltar a analisar os nossos circuitos ali sobre amplificadores inversores e principalmente o da aula de hoje. O nosso objetivo da aula de hoje é falar do amplificador não inversor, tá? Mas antes eu vou só fazendo essa retomada aí para que fique mais clara a compreensão para vocês e tenho certeza de que tudo vai dar certo. Eu acho, né? Então vamos lá. O que a gente sempre costuma fazer aqui, pessoal, para esses, no caso desses amplificadores, é estabelecer uma equação, tá, para calcular qual é o valor da tensão de saída do meu amplificador. Porque o meu objetivo com isso é o seguinte, eu vou colocar um sinal na entrada, tá? E aí eu quero saber quantos volts a gente vai ter no nosso terminal de saída. Então, para isso, seria interessante que a gente estabelecesse uma equação matemática que envolve, né, a tensão de entrada e também o ganho do amplificador, que a gente sempre representa pela letra A maiúscula aqui, né? Então, ó, a gente já discutiu que se nós estamos trabalhando aqui com um amplificador em malha aberta, tá certo? Essa tensão de saída, Vout, tá? Ela era dada simplesmente fazendo o valor do ganho do amplificador que multiplica a minha tensão de entrada, tá certo? Aquela que a gente chamava de Vin, certo, gente? Então, aí para o caso desse amplificador aqui, tá? Essas tensões de entrada, né, a gente colocava aqui na entrada não inversora e na entrada inversora dele. Então essa tensão que eu colocava aqui, ó, a gente chamava ela de V+, não é isso? Ó? Ou seja, tensão na entrada não inversora, e aqui uma tensão que a gente chama de V-, tensão na entrada inversora. Tá? E aí, como esse amplificador aqui ele é um amplificador diferencial, né? O que ele faz é fazer uma continha aqui, ó, uma operação matemática entre essas duas tensões, tá? E aí a diferença que tem entre essas duas tensões, ela é multiplicada pelo ganho e nós temos esse valor aqui na saída, tá? Então essa equação aqui, ó, né, que eu estou sublinhando aqui para vocês, que é a equação de qualquer amplificador comum, tá? Aplicada nesse amplificador aqui em malha aberta, ela fica assim, né, pessoal? Ó, conforme já falamos várias vezes. Então ela vai ser o ganho, tá? Que multiplica a diferença entre essas duas tensões. Não era isso, ó? V mais menos o valor de V menos, tá? Então, se a gente colocar aqui duas tensões, elas vão ser subtraídas uma da outra, multiplicada pelo ganho, nós temos aqui a nossa tensão de saída. E aí, gente, comentei com vocês, acho que na aula anterior aí, ou na outra aula, que quando eu estou trabalhando com esse amplificador aqui, considerando um amplificador ideal, esse ganho aqui, ó, ele é infinito, tá? E mesmo que esse amplificador não seja ideal, ele seja um amplificador real, já falamos bastante disso, né? Qualquer amplificador operacional, pessoal, ele é fabricado já com a intenção de ter um ganho extremamente alto. Então, e esse ganho ele é dado pelo fabricante, né? Então esse A aqui, ó, tá? Ele sempre vai ser um número muito, muito, muito alto, beleza? Então, eu vou dar uma mexida nessa equação aqui para vocês lembrarem onde é que eu quero chegar. Eu quero que a gente relembre aquele conceito de terra virtual, que, como disse para vocês, é bastante importante para análise desses circuitos aqui, tá? Então, ó, eu tô com esse ganho aqui multiplicando, né, essas duas tensões aqui, tá certo? Ó. Pessoal, como ela está multiplicando desse lado, eu vou jogar ela para o lado de cá, ó, tá? Do igual. E como ela está multiplicando aqui, ela vai passar para esse lado dividindo, não é isso, pessoal? Então, ó, essa equação que eu tenho aqui, ela vai ficar assim, eu posso escrever ela assim, né? Ó. Eu tenho meu Vout, tá? Dividido pelo ganho, e isso vai ser igual ao que sobrou desse lado aqui, ó. V+, tá? Menos o V-, beleza? E aí, gente, ó, se eu considerar então o nosso amplificador como sendo um amplificador ideal, ou mesmo um amplificador real, tá?
esse ganho aqui, ó, é extremamente alto. No caso do amplificador ideal, ele vale infinito. Então pensem aqui comigo, pessoal, e conforme eu já tinha dito para vocês, ó, qualquer número que eu tiver aqui em cima, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 volts, não importa. Pega aí 5 volts e divide por um número muito grande, tá? A tendência disso é que isso aqui tudo dê zero, não é? E ainda, se eu pegar, por exemplo, esses 5 volts aqui e dividir por infinito, aí eu posso sim considerar todo esse termo aqui, ó, tá? Se ele for dividido por infinito, posso considerar tudo isso aqui como sendo igual a zero, né? Pensa, qualquer número dividido por infinito, a gente pode tender ele a zero, né? Beleza? Então, vou considerar, pessoal, que V mais menos esse V menos, para o caso do amplificador trabalhando em malha aberta, tá? V mais menos V menos vai ser igual a zero, né? Justamente por causa desse ganho muito grande que ele tem aqui, ó. Então, essa equação aqui, ela pode ser escrita assim ainda, ó, tá? V mais menos V menos, tá? É igual a zero. E eu já tinha demonstrado isso para vocês na aula anterior, eu estou fazendo isso, pessoal, só para mostrar para vocês, tá? Se eu pegar esse, ó, menos V menos aqui e jogar para o lado de lado igual, ele está subtraindo, né? Se a gente joga para o lado de lado igual, ele passa somando. Então eu fico nisso aqui, ó, V mais é igual a V menos, beleza? E essa relação aqui para nós ela é extremamente importante, tá? O que ela queria dizer aqui, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, que se por acaso eu colocar uma tensão aqui V+, o amplificador ele força, pessoal, com que a tensão que tem aqui nesse terminal ela seja igual, tá, ao V+. Ou, se eu colocar uma tensão em V-, ele vai forçar com que a tensão no outro terminal ela tenha o mesmo valor de V-, beleza? Então, gente, como eu disse para vocês, ó, é como se existisse um curto-circuito aqui, ó, tá? O amplificador ele força com que esse curto-circuito aconteça, beleza? E se eu colocar a tensão aqui em V+, automaticamente a gente estabelece essa tensão aqui no lugar do V-, tá? E vice-versa. Então, ó, esse curto aqui, beleza? Nós costumamos chamar de terra virtual, tá? E esse conceito ele é bastante importante pra gente, ó, tá? Terra virtual. Pessoal, isso aqui é um fenômeno que acontece naturalmente no amplificador, tá? Ele não existe, beleza? Por isso que a gente chama ele de virtual, tá? Devido ao valor da impedância dele ser muito alto aqui, quando a gente coloca uma tensão, o próprio amplificador já se força a estabelecer a mesma tensão aqui no terminal de baixo, tá? Então por isso esse nome terra virtual aqui. Quando o circuito está funcionando, a gente realmente nem percebe isso acontecendo, tá, gente? Mas para que a gente consiga fazer uma análise de circuitos matemática aqui, é bastante importante que a gente se lembre disso, tá? Então, ó, o que eu colocar na entrada não inversora, ou seja, V+, tá? Para o caso do amplificador aqui trabalhando em malha aberta, vai ser igual a V-, beleza? Então, isso por conta desse terra virtual aqui. Alguns autores aí também costumam chamar isso aqui de curto-circuito virtual, tá? Que basicamente está se referindo à mesma situação. Então, com esse conceito aqui de terra virtual, pessoal, é que eu apresentei para vocês na nossa aula passada esse amplificador aqui, ó, que era um amplificador inversor, tá? E eu quero fazer de novo com vocês, agora claro que eu vou fazer um pouco mais rápido, mas aquela análise matemática que eu tinha feito com vocês no circuito anterior, e aí eu quero comparar esse circuito aqui, ó, e aproveitar e apresentar para vocês o amplificador, que é o objetivo dessa aula de hoje, que é o amplificador não inversor, tá? Então, se vocês observarem aqui, eles dois têm uma ligação muito semelhante, ó, tá? Nós colocamos aqui a malha de realimentação na entrada não inversora, nos dois casos, beleza? Temos tensão de saída, um Vout, tá? Aí o que muda mesmo no caso das duas configurações é essa aqui, né, pessoal? Ó, no caso aqui, a tensão que eu quero amplificar, o nosso Vin, eu coloco ela na entrada inversora. Por isso que esse amplificador a gente chama ele de amplificador inversor, tá? No caso do amplificador não inversor, dá uma olhada, ó, eu ainda tenho R1 aqui, só que ao invés de colocar a minha tensão para ser amplificada aqui, eu fiz o seguinte, eu peguei e liguei esse terminal do resistor no terra, tá, ó, 0 volts, e agora eu coloquei a tensão que eu quero amplificar aqui, ó, tá, nessa nossa entrada não inversora. Então, como a tensão que eu quero amplificar fica na entrada não inversora, esse amplificador é chamado de amplificador inversor. E no caso do amplificador inversor, ó, tá?
a gente coloca ela, o terminal, ou seja, a entrada aqui inversora ligada no zero, beleza? Mas a configuração dos dois é muito parecida, tá? Só que a análise matemática muda um pouquinho. E aí eu quero só relembrar com vocês como é que a gente fez essa análise para o caso do nosso amplificador inversor, tá certo? Então, ó, nós vamos pensar aqui na seguinte situação, pessoal. Como eu coloquei uma tensão aqui, ó, tá? Por aqui, então, vai passar uma corrente, beleza? E aí, pessoal, essa corrente eu vou chamar ela de I, tá? Observem aqui, gente, que essa corrente, pessoal, ó, ela tá entrando no resistor por esse lado e saindo do resistor por esse lado aqui, ó. Então, por isso que eu tinha apresentado para vocês esse cenário aqui no circuito em cima, tá? Então, ó, o lugar onde essa corrente entra, eu vou colocar um sinalzinho de mais, tá? E o lugar onde essa corrente sai, eu vou colocar um sinalzinho de menos, beleza? Aí essa corrente atravessa esse resistor e não podemos nos esquecer, pessoal, que a impedância de entrada do amplificador é muito alta, ela é quase infinita, né? Então não vem corrente para cá, tá, pessoal? O que acontece é que essa corrente, ela passa por esse nó aqui, ó, e vem em direção ao nosso resistor R2. Então, nesse terminal aqui, ó, tá? Essa corrente ela vem para cá, né? Ó, então ali a gente vai colocar um sinalzinho de mais e o lugar onde ela sai eu vou colocar um sinalzinho de menos, tá certo? E aí outra coisa que eu preciso que vocês se lembrem também é o seguinte, ó, eu tenho Vout, tensão de saída. Aqui nesse nó, pessoal, ó, também é Vout, né? Ele está conectado aqui direto. E esse fio aqui também é Vout, né, gente? Ó, então a tensão que eu tenho aqui, eu tenho em toda essa extensão aqui, ó, tá? Então nessa ponta aqui eu tenho Vout também. É simplesmente um fio aqui, ó, tá bom? Então, ó, vamos lá. Nós sabemos, então, do que eu disse para vocês, que aqui tem um terra virtual, ou um curto-circuito virtual, tá? Como a minha entrada inversora, aliás, a entrada não inversora, ela tá ligada no terra, zero, né, ó, 0 volts, tá? Esse 0 volts, automaticamente, ele vem para cá, ó, beleza? Justamente porque o terra virtual se encarrega disso, tá, pessoal? E eu não posso deixá-lo se esquecer, né, que eu tenho esse terra virtual acontecendo aqui, ó, porque eu quero que vocês percebam que nesse pedaço aqui, ó, do lado de dentro, ó, tá, eu tenho o meu amplificador trabalhando em malha aberta, ó, tá, só nesse pedacinho. Então, essa análise que a gente fez aqui pro lado de cima, ó, ele em malha aberta, ela está acontecendo aqui nesse pedaço, ó, tá? E aí a gente coloca os resistores de realimentação ali para poder controlar o ganho. Mas vamos lembrar que aqui dentro desse quadradinho eu tenho o meu amplificador em malha aberta, né? Então, como eu tenho curto-circuito virtual, qualquer tensão que eu colocar em alguma das entradas, ela automaticamente vai para outra. Lembra, ó? V mais é igual a V menos, né? Então, ó, como eu coloquei 0 volts aqui no V+, automaticamente esse 0 volts passou aqui para o V-, tá certo? E aí, ó, vamos pensar aqui no seguinte, né? Meu objetivo com tudo isso é escrever, então, uma equação, tá? Para a gente poder calcular o valor do Vout. Eu quero fazer isso em todos os amplificadores que a gente for estudar, beleza? Então, ó, pensem aqui comigo, pessoal. Para a gente calcular I, essa corrente aqui, ó, tá? I. Qualquer corrente que se preze, a gente vai fazer pela lei de Ohm, fazendo V dividido por R, beleza? Mas que V que é esse, que R que é esse, pessoal? Eu vou analisar esse I aqui, ó, do ponto de vista do R1, e depois eu vou analisar o I do ponto de vista do R2, tá? A mesma análise que eu fiz na aula anterior ali. Só que agora eu vou passar mais rapidinho, mas é só para vocês se lembrarem. Pessoal, qual que é a tensão que eu tenho aqui, ó, em cima desse cara, tá? Pessoal, observem o seguinte, ó, a gente faz a diferença de potencial em cima do resistor, do jeito que eu fiz aqui em cima, lembra, ó? Diferença de potencial em cima do resistor, tá? Maior potencial menos o menor potencial, tá certo? Então, ó, o maior potencial é esse maisinho aqui, ó, e aqui eu tenho a tensão Vin, né? Então eu vou ter aqui, ó, Vin, tá? Menos o menor potencial que é esse cara. Mas quantos volts que tem aqui, minha gente? Ó, não tem 0 volts, porque o terra virtual ele tá ligado aqui. Então, Vin menos 0, tá? Dividido pelo valor do resistor que eu tô olhando aqui agora, ó, que nesse caso é o nosso resistor R1. Tudo bem, gente? Aí esse Vin menos 0 aqui, né? O menos 0, conforme eu disse para vocês, eu não vou considerar, tá? Então, pra gente calcular
essa corrente I aqui, ó, tá? A gente simplesmente faz o valor de V1, tá? Dividido pelo valor do resistor R1, que eu chamei aqui nesse caso, certo? E agora eu quero calcular esse mesmo I, só que agora olhando para o R2, para vocês lembrarem ali do que acontece, ó. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Para calcular o I, nós vamos fazer a tensão que está em cima do R2 dividido pelo R2, tá? Vou chamar de V2 aqui, ó. Mas qual é essa bendita dessa tensão que nós temos aqui, pessoal? Ó, eu quero que vocês percebam o seguinte, gente, aqui que está a grande sacada do negócio. Nesse nó aqui, ó, nós temos 0 volts, ó. Então, nesse caminho aqui, nesse pedaço inteiro aqui, ó, tá? Por causa desse nó, nós temos 0 volts, tá? 0 volts aqui, ó. Então, onde está esse maisinho, agora é o nosso ponto de menor potencial, tá certo? Porque é 0, tá? Se eu olhar para o outro lado, eu tenho a tensão Vout aqui, ó, a tensão de saída. Então, aqui tem uma tensão, tá? E essa tensão, pessoal, ela é o nosso maior potencial. Então, para calcular a corrente, a gente faz o ponto de maior potencial menos o ponto de menor potencial, tá? Só que aí, esse potencial do lado de cá, ó, tem o menosinho da corrente, porque a corrente está saindo dele aqui, tá? Então, esse menosinho eu preciso considerar. Observem quando eu fiz aqui desse lado, ó, eu pegava o mais, tá? Para a gente fazer o cálculo da corrente. Nesse lado, o ponto de maior potencial ele está associado com o ponto de menos aqui, ó, porque ele está indo no sentido contrário da corrente aqui, beleza? Então tem esse menosinho que a gente precisa considerar. Então a tensão do V2 eu vou fazer assim, ó, menos Vout, tá? Ó, por causa desse sinal de menos, tá? Menos 0, isso aqui vai ser dividido pelo valor de R2. Aliás, menos 0 não, né, pessoal? É mais 0 aqui nesse caso, tá? Mais 0 por causa do maisinho aqui, beleza? E pessoal, mas esse 0 também não influencia em nada, né? Então, para a gente calcular essa corrente que eu tenho aqui, ó, olhando por R2, essa mesma corrente I, que é a mesma nos dois lados aqui, ó, tá? I, a gente faz menos Vout, tá? Dividido pelo valor do R2, tá claro? Então, de novo, ó, tá? Como aqui é o ponto de maior potencial, e é o maior potencial porque aqui é 0, beleza? A gente vai fazer Vout, tá? A diferença de potencial entre esses dois caras aqui, ó, Vout com 0. Só que o Vout tem um sinal de menos associado a ele. Do lado de cá foi a mesma coisa. Desse lado eu tenho Vin, tá? Que é o maior potencial. Menos 0, tá? Que era o potencial que eu tenho do lado de cá. Tranquilo? Então, ó, o que que acontece, pessoal? Esse I é igual a esse I. É a mesma coisa, é a mesma corrente. Então, matematicamente, nós podemos escrever que essa equação aqui, ó, ela é igual a essa, porque é o mesmo I, tá? Então, V in dividido por R1 é a mesma coisa, ou seja, é igual a menos Vout dividido por R2, tá? E essa demonstração matemática eu já fiz ela para vocês. Eu quero escrever um Vout, eu quero isolar o Vout aqui, tá certo? Então, ó, observem que isso aqui é uma proporção, é uma regra de 3, tá? Então a gente pode multiplicar cruzado aqui, né, ó, os dois termos, beleza? E como eu posso multiplicar cruzado, a matemática deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse R2, jogar ele aqui, ó, multiplicando o V1. Lembrando que eu quero deixar o Vout sozinho, tá? E a matemática permite que, além de eu jogar o R2 lá em cima, multiplicando o Vin, eu posso levar o sinal de menos junto com ele, tá? Então essa equação aqui, ó, ela pode ser escrita assim, ó. Vou levar o menos e vou levar o R2 lá para cima. Então nós vamos ter menos R2 dividido por R1, tá? Que multiplica V1, né, a tensão de entrada, ó, tá multiplicando R2 vezes V1. Isso aqui vai ser igual ao Vout, beleza? Então, pessoal, aí eu já consegui escrever a minha equação de saída, o meu Vout aqui, ó, tá? Então, só trocando elas de lado para deixar ela mais bonitinha, então, nesse caso, ó, Vout, a minha tensão de saída, é igual menos R2 dividido por R1, que multiplica o valor Vin, a minha tensão de entrada, tá certo? Então essa equação aqui foi a equação que a gente demonstrou para o caso do amplificador
inversor. Lembrando que esse menos aqui, ó, tá, é o termo da equação que me representa a inversão do sinal, beleza? Então a tensão que eu colocar aqui na entrada, ela vai sair amplificada na saída, só que com um sinal de menos, ou seja, ela vai sair invertida, tá? Se a gente colocar uma senoide assim, né, ó, tínhamos discutido isso na aula passada, a senoide vai sair do lado de cá, amplificada, só que ela vai estar defasada em 180 graus, ó. Ela vai sair desse jeito aqui, beleza? E aí, gente, ó, comparem essa equação aqui, tá, ó, Vout igual a menos R2 sobre R1, que multiplica V1. Vamos comparar essa equação aqui com a equação padrão de qualquer amplificador, ó. Dá uma olhada. Vout tá aqui, compara com Vout. Igual, ó, esse A, ele tá fazendo o papel de menos R1, menos R2 sobre R1, ó, tá? Vezes V1 vezes V1. Então o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Esse R1 sobre, aliás, esse R2 sobre esse R1, ele é o ganho desse amplificador. Então, para eu calcular o ganho do amplificador inversor, né, ó, só o A, tá? O ganho, basta que a gente venha aqui e faça menos R2 dividido pelo valor do R1. Então essa equação, ó, Vout é ganho vezes a minha tensão V1. Beleza, gente? Então aí como nós temos essas informações, esses conhecimentos agora, eu quero mostrar para vocês como que vai ficar a situação do meu amplificador não inversor. Que agora que vocês sabem fazer análise de circuito aqui pelas correntes, vai ficar mole de entender isso aqui. Agora sim, pessoal, chegamos então no amplificador não inversor, que esse aqui, na verdade, é o objetivo da nossa aula de hoje, é a novidade dela aqui, tá? Então, só relembrando de novo, a comparação deles dois é que, nesse caso, a tensão que eu quero amplificar, ou seja, a tensão de entrada, Vin, ela está ligada na entrada não inversora, por isso ele tem o nome aqui não inversor, tá? E no caso de cima, o Vin ele está ligado na inversora, ó. Por isso ele é chamado de amplificador inversor, beleza? Então, o que eu quero aqui, pessoal, é escrever uma equação para minha tensão de saída, como a gente está fazendo em todos os amplificadores ali, tá? E agora, para a gente considerar isso, ó, tá? Para eu fazer essa equação aqui, vamos olhar lá para o circuito de cima daquele resistor que eu tinha colocado para vocês e lembrar o seguinte, né? Já tinha comentado isso com vocês no laboratório. A maior vontade que essa corrente tem na vida dela é ir para o terminal negativo, né? Considerando, lógico, o sentido convencional, tá? Então, pessoal, ela quer ir para o negativo de todo jeito, tá? Então a ideia é que ela saia do ponto de maior potencial e vá para o ponto de menor potencial. Se vocês olharem aqui, ó, no caso do amplificador inversor, ela saía aqui do meu Vin, tá? E ia em direção lá à minha tensão de saída, porque tem um sinalzinho de menos atribuído a ela aqui, né? Ó, tá? E agora, nesse caso, pessoal, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Onde eu tinha o Vin antes, agora nós colocamos 0. Então esse ponto aqui agora é o nosso ponto negativo. Eu não posso mais dizer que a corrente ela vai para lá agora, ó, lá em direção ao Vout, tá? O que acontece nesse circuito aqui, pessoal, é que como o meu zero, o negativo, ele está desse lado aqui, então a corrente ela vai querer sair do ponto de maior potencial, né, ó, ela vai querer sair do ponto de maior potencial e ir nessa direção, tá? Então, ela vai sair, vai passar por R2, vai chegar aqui nesse nó, e lembrando que ela não vai para o amplificador porque a resistência dele ali é muito alta, a impedância de entrada dele é muito alta, né? Então ela vem, passa aqui por R1, ó, querendo ir para o negativo. Então lembrando que o lugar, tá, do resistor onde a corrente entra, a gente coloca um sinalzinho de mais. Nesse caso ela vai ficar desse lado agora, ó, tá? E onde ela sai a gente coloca um sinalzinho de menos, beleza? A mesma coisa aqui, ó, como ela entra desse lado no resistor, tá? Eu vou colocar um sinal de mais aqui, e o lugar onde ela sai nós vamos colocar um sinal de menos. E eu vou fazer a mesma análise que eu fiz aqui em cima, tá? Ó, eu calculei essa corrente I, tá? Olhando para os dois resistores, para R1 e para R2. Então aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então essa corrente I, ela é a mesma corrente aqui nos dois lados, ó, tá certo? Então agora nós vamos considerar uma outra coisa também. Lembra da conceito de terra virtual ou curto-circuito virtual? Tá? Então, essa equação que a gente demonstrou aqui em cima, ó, ela nos diz que o que eu tiver no V+, igual ao valor de V-, né? Então quando eu olhar aqui, ó, no meu V+, agora, eu quero que vocês percebam que nós temos Vin
é a tensão de entrada, tá? Então esse Vin, ó, ele automaticamente vai se estabelecer aqui na minha entrada inversora, beleza? No circuito de cima era zero, né, pessoal? Ó, a gente colocava zero aqui no V+, e o zero se estabelecia aqui. Agora, eu estou colocando Vin, a tensão de entrada aqui, ó, na minha entrada, no meu V+. E agora, o meu V-, ele assume imediatamente o valor de Vin, tá? Então agora, de posse dessas informações, a gente consegue calcular o valor dessas correntes, ó, tá? Vamos então calcular... Opa, deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui. Vamos então calcular o valor dessa corrente I, tá? Calculando primeiro para o R1, beleza? Para calcular então essa corrente, a gente vai fazer a tensão V1 ali, ó, que é o R que está em cima do R1, dividido pelo valor do próprio R1. Mas quem que é essa tensão que está em cima do R1 ali, pessoal, V1? Ó, é a diferença de potencial, lembram disso? O maior potencial menos o menor potencial, tá? Nesse caso fica muito claro para vocês verem que o menor potencial é zero, né? Ó, ele está ligado aqui no negativo, beleza, gente? O menor potencial é zero. E o maior potencial, o que, que eu tenho ligado aqui desse lado, pessoal? Ó, não é o valor de Vin, né? Então eu vou ter aqui, ó, Vin, que é o maior potencial, menos zero, tá? Que é o menor potencial. Isso aqui dividido pelo valor do R1, tá? E, bom, como esse zero aqui a gente não precisa considerar ele, né, em canto nenhum, eu posso afirmar que essa corrente I, ela vai ser escrita fazendo o valor Vin, tá? Dividido pelo valor de R1. Tranquilo, gente? E vou fazer a mesma coisa dessa corrente aqui, ó, só que agora olhando para o R2, né, gente? Então, para calcular ela, vai ser a tensão V2, né, ou seja, a tensão que está em cima do R2 aqui, a diferença de potencial dele, dividido pelo valor do resistor R2. Tá? Então, quem que é essa tensão V2? É a tensão de maior potencial menos a tensão de menor potencial. Tá? Pessoal, quem está ligado no maior potencial, ó, se vocês olharem aqui, nós temos o Vout, tá? E o Vout ele fica conectado aqui, ó. Mesma situação que a gente tinha ali em cima, tá? Só que a corrente estava ao contrário, era menos. Agora ele está com mais, ó. Então desse lado aqui eu tenho Vout, tá? Do lado de cá, ó, associado ao menor potencial, quem é que nós temos, pessoal? Antigamente era zero, né? Agora aqui, ó, nós temos o Vin desse lado aqui. Tá certo? Opa, Vin. Eita, nós, ficou feio aqui, hein? Vamos de novo. Essa canetinha é muito ruim de escrever, gente. Então, tá dando tilt. Vin desse lado aqui. Então, ó, maior potencial Vout, menor potencial é o Vin, a tensão de entrada, que tá aqui por causa do curto-circuito virtual. Então, ó, pra gente calcular essa corrente olhando para R2, tá? Nós vamos fazer o Vout, beleza? Menos o ponto de menor potencial. Nesse caso vai ser o nosso Vin. Olha aqui que trem. Deixa eu apagar. Vamos lá. Vin. Isso, agora deu. Isso aqui dividido, então, pelo valor do R2. Beleza, gente? Maior potencial menos o menor potencial dividido por R2. Isso aqui é lei de Ohm, né? Então, é assim que nós vamos calcular a corrente olhando para o R2. E, pessoal, ó, do mesmo modo, tá? Que eu tinha feito no circuito anterior. Essa corrente I, ó, beleza? É a mesma, é esse I aqui, ó, que vem, desce e vem para cá. Então, o I que passa no R2 é o mesmo I que passa no R1. Isso quer dizer que eu posso pegar essa equação aqui e dizer que ela é igual a essa, né? Ó. E aí a gente vai conseguir escrever uma tensão Vout ali, tá? Vou colocá-la aqui nesse cantinho, ó. Então, no primeiro caso ali, ó, estava nos dizendo que Vin, né, dividido pelo valor do R1 tem que ser igual ao I também, só que olhando pelo lado do R2, que é essa equação aqui, ó. Vout, tá? Menos Vin dividido
pelo valor do R2. Tá certo, gente? Lembrando que eu quero escrever Vout, ou seja, eu quero deixar o Vout sozinho aqui, tá? Para que ele fique sozinho, então eu vou primeiramente tirar esse R2 daqui de baixo. Ó, é uma proporção, a gente pode fazer multiplicação cruzada, tá? E para tirar ele ali de baixo, eu vou pegar o R2 e vou passar ele multiplicando aquele Vin ali em cima, ó. Beleza? Então isso aqui vai ficar assim, né, pessoal? Ó, R2 dividido por R1 vezes o Vin. Vem, ó, só passei ele multiplicando para cá, tá? É a mesma coisa que nós temos ali. Isso vai ser igual ao que sobrou desse lado aqui, ó. Vout, tá? Menos Vin, ok? Quero deixar o Vout sozinho, então para isso eu preciso tirar esse menos Vin que está aqui, ó, na frente dele. Para eu tirar ele daqui, eu jogo ele para o lado de cá do igual, ele era menos, quando ele vai para o lado de lá, ele vai positivo, não é isso? Então essa equação aqui ela vai ficar assim, né? Ó. Vou passar o Vin para cá. Então nós vamos ter, ó, Vin positivo agora, porque eu joguei ele para lá, mais, né, R2 sobre R1, R2 sobre R1, que multiplica Vin, tá? E isso aqui é igual ao Vout. Beleza, gente? Certo? Ou ainda, tá? Se eu quiser trocar os dois lados aqui da equação, eu posso escrever Vout, né? Só recopiando ela aqui. Vout vai ser igual ao meu Vin, né? Ó, mais R1 dividido por R2, que multiplica Vin. Eu só escrevi ele desse lado aqui. Só troquei eles e não fiz nenhuma manipulação, tá? Gente, agora uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte, ó. Eu tenho Vin desse lado, tenho Vin desse lado, e nós vamos fazer uma coisa na matemática que a gente chama de colocar em evidência os termos que são iguais. Ah, professor Tales, o que é isso? Moleza para vocês. Ó, vamos considerar um negócio assim, ó. Por exemplo, 2x mais 2y. Vocês estão vendo que nós temos 2 aqui e 2 aqui, ó, ou seja, o termo é comum para eles? Então eu posso tranquilamente vir aqui e escrever assim, ó, x mais y, entre parênteses, que multiplica 2. Ó, eu extraí os 2 daqui e coloquei eles do lado de cá. Porque o 2, pessoal, ele faz a distribuição aqui, ó, né, multiplica os 2 e eu volto a ter 2x mais 2y, tá? Então, essa parte aqui que eu tirei o termo que era igual, a matemática chama de colocar em evidência. Tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei o 2 em evidência para poder multiplicar eles ali. Desculpa, pessoal. Vamos lá, ó. Eu vou fazer isso aqui agora com Vin. Eu tenho Vin desse lado e Vin do lado de cá. Eu vou colocar o Vin, então, em evidência. Tá? Então, essa minha equação do Vout aqui, ó, ela vai ficar desse jeito aqui, gente. Olha que legal. O meu Vout vai ser igual, tá? Vou tirar o Vin deles, ó. Se eu tirei o Vin daqui, no lugar dele fica 1, né? Porque aqui eu tenho 1 vezes Vin. Então, 1, tá? Mais R1 dividido por R2. Isso aqui que multiplica a minha tensão Vin. Ó, coloquei o Vin em evidência. Na dúvida, faz a distributiva dele aqui que vocês vão ver que nós temos exatamente a mesma equação. Então, essa daqui é a equação matemática do amplificador não inversor. Então, ó, dá uma olhada. Essa que está aparecendo aqui é a do inversor. Ó. Olha a diferença dela para essa daqui, ó, tá? Então, a única diferença que nós temos é no ganho aqui. Ó. Esse, o nosso ganho, ele foi acrescido aqui de um número 1 mais, né, a divisão aqui dos resistores. E, pessoal, observa aqui, ó. Na de cima era esse termo, né? Ó, menos R2 sobre R1 que estava fazendo o papel do ganho, tá? Agora, quem está fazendo o papel do ganho nesse caso é tudo isso que está dentro dos parênteses aqui, ó. Então, o meu ganho, beleza? É 1 mais R1 dividido pelo valor de R2. Esse é o ganho do amplificador não inversor. Então, quando a gente colocar uma tensão aqui, ó, tá? Qualquer tensão que seja, essa tensão ela vai ser multiplicada por esse número, beleza? E vai dar pra gente o valor da tensão de saída. Daí vocês podem falar assim, ah, professor Tales, essa análise que você está fazendo matemática é um trem muito complicado, eu não estou entendendo, não estou afim e é isso, tá? Eu não quero saber dessas análises.
Pessoal, as análises matemáticas do circuito, elas são extremamente importantes para que vocês compreendam certinho o funcionamento dele, até mesmo porque vocês fazem um curso de eletrônica, né? E esse estudo de amplificadores tem que ficar muito bem feito, tá? Mas de todo caso, se não há o que fazer mesmo para vocês gostarem dessa matemática, tem algumas coisas que são muito importantes demais para vocês lembrarem, e disso aqui não vai ter como escapar, tá? Coloquei aqui de novo ó, os três amplificadores que a gente viu até agora. Então, ainda que vocês não falem nada de análise de circuitos, mas pelo menos essas equações de tensão de saída não vai ter como escapar delas, beleza? Então, ó, se eu estou trabalhando aqui com um amplificador, tá? Em malha aberta, lembrem desses nomes, ó, malha aberta, porque ele não tem a realimentação, tá? Então, essa minha tensão de saída, ó, o meu V out aqui, lembrem-se sempre que ele vai ser o ganho, tá? Que multiplica a tensão V+, menos a tensão V-, beleza? E lembrando que no caso do ganho aqui da malha aberta, ele é extremamente alto, eu não consigo controlar o ganho dele, tá? Por isso que a gente faz o esquema da realimentação, é para eu poder controlar o ganho e colocar ele nos valores que eu quiser. Então, por exemplo, eu já falei isso para vocês, de fábrica, vamos supor que esse amplificador aqui tem um ganho de 200 mil. Então eu só tenho a opção, desse jeito aqui, de multiplicar a tensão de entrada por 200 mil. E se eu quisesse, por exemplo, amplificar só 100 vezes, 50 vezes? Aí eu teria que jogar o amplificador fora, né? Então por isso que a gente faz esse esquema de realimentação. Porque com o valor desses resistores, eu consigo colocar o ganho que eu quiser, tá? E consigo também, além de controlar o ganho, eu consigo modular o sinal aqui. Então eu consigo, por exemplo, fazer com que ele saia invertido, fazer com que ele saia no mesmo sentido, enfim, tá? Então, por isso que nós vamos ter que estudar essas situações, essas configurações dele. E aí, gente, toda vez que a gente coloca esses resistores, para cada circuito diferente, a gente tem uma forma diferente de calcular o ganho também, tá? Então, esse é o meu objetivo nesse estudo de amplificadores operacionais com vocês. Antes de eu passar ali para o de baixo, ó, só lembrem, tá? Quando ele está trabalhando em malha aberta, justamente porque o ganho dele é muito alto, a gente pode dizer que nós temos um curto-circuito virtual ali, um terra virtual. Então o V+, ele é igual ao V-, tá? E dessa expressão aqui é que a gente conclui aqui que tem esse curto-circuito virtual. Então essa informação é muito importante, tá? No caso desse amplificador aqui, ó, para a gente calcular então a nossa tensão de saída, o meu V-out, tá? Sempre, pessoal, é ganho vezes tensão de entrada, tá? Sempre isso, ganho vezes tensão de entrada. Isso para qualquer amplificador, ó. V-out é igual a ganho vezes a minha tensão de entrada. Sempre assim. No caso desse amplificador inversor, o ganho a gente viu que ele é dado assim, né? Ó, menos R2 dividido por R1, tá? Que multiplica a minha tensão de entrada. Então observem, ó. Se eu mexer no valor de R2 e mexer no valor do R1, eu consigo colocar o ganho que eu quiser, tá? Se eu colocar, por exemplo, o R2 com um valor 10 vezes maior do que o R1 e jogar eles aqui nessa equação, por exemplo, 10K e 1K, tá? Fazendo 10K dividido por 1K, o ganho aqui vai ser 10. Então eu tiro o ganho de 200 mil, por exemplo, do fabricante, tá? Então, essa expressão matemática é importante. Se vocês não querem análise matemática, mas pelo menos essa expressão que vocês têm que lembrar dela. Tá? Essa daqui também, vamos deixar elas sublinhadas de vermelho aqui, tá? E essa que nós vimos hoje, certo? Então, a minha tensão de saída, V-out, tá? É igual, né, no caso dessa que nós vimos hoje, 1 mais o valor de R2 dividido pelo R1, isso aqui que multiplica a minha tensão de entrada. Então, aí, essa daqui é a nossa terceira equação importante, ó, tá? Então eu quero que vocês observem que todas elas, basicamente, é ganho vezes tensão de entrada. Só que como eu mudo o circuito, o jeito de escrever o ganho muda também, tá? Então aí a gente vai vendo vários outros circuitos, vocês vão ver que para cada circuito diferente, o ganho também ele é calculado de maneira diferente, beleza? Mas aqui eu consigo fazer um controle do ganho e tudo mais, tá? Então vocês falam, por exemplo, quando que eu vou usar o de cima ou quando que eu vou usar o de baixo? Pessoal, eu já falei para vocês, ó, como ele é um amplificador inversor, se eu colocar uma tensão, por exemplo, uma senoide assim aqui, ó, do lado de cá ela sai amplificada, só que ela sai defasada de 180 graus, então ela vai sair assim, tá?
No caso desse cara aqui, ó, se eu colocar uma senoide desse jeito aqui, tá? Ele vai conservar as características do sinal. Então ele vai soltar a senoide não mais invertida, ó. Tá? Ele vai soltar a minha senoide desse jeito aqui, porém amplificada. Então quando eu quero inverter o sinal, eu posso usar o amplificador inversor, tá? Quando nós não vamos inverter o sinal, eu posso usar esse cara aqui. O problema é o seguinte, né? Pelo menos é um problema que eu vejo. É mais fácil controlar o ganho desse, ó, porque a equação ela é bem mais simples, tá? Do que essa daqui de baixo, ó. Beleza? Mas agora nós vamos fazer uma simulação ali, que é a simulação de tarefa de vocês, tá? Vocês precisam fazer essa simulação para ver o circuito acontecendo aí. Na sequência, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com um amplificador somador. Vai ser mais um amplificador, nós vamos ter outras equações aqui, e logo logo eu vou disparar uma lista de exercícios para vocês me entregarem com aquele valendo nota, tá? Igual vocês costumavam fazer antigamente ali. Nós só estamos colecionando informações por enquanto, beleza? Sigam aí assistindo o vídeo, que agora nós vamos mostrar uma simulaçãozinha para vocês do amplificador não inversor trabalhando. E é tarefa, hein, pessoal, fazer essa simulação, beleza? Galera, eu tô aqui então com aquele circuito de simulação que eu usei na aula anterior, tá? Ó, o nosso amplificador inversor aqui. E eu vou usar o mesmo circuito aqui para a gente fazer uma comparação dos sinais, tá? Então, e também vamos vendo algumas funções legais aí do Proteus. Vou selecionar aqui todo esse circuito, pessoal, ó. E nós temos uma função aqui, ó. Quando vocês vêm aqui com o botão direito do mouse, aparece esse comando aqui, ó, block copy aqui, tá? Se vocês selecionarem ele, ó, olha só o que acontece aqui. O Proteus ele faz um tipo de um carimbo aqui do circuito, ó, tá? E vocês podem levar para onde vocês quiserem, ele copia o bloco inteiro, o circuito inteiro. Clica uma vez, ele coloca lá, ó. Se eu quiser vários blocos, estão vendo? Ele faz tipo um carimbo mesmo, do jeito que eu falei para vocês, ó. Beleza? E vocês podem copiar vários circuitos aí de maneira bem tranquila. Aperto o ESC aqui para ele sair, tá? Então, a equação desse cara aqui, ó, eu vou colocar esse circuito aqui do lado como sendo o nosso amplificador não inversor, né? Então, a tensão de saída dele, ela é dada por 1, né? Mais R2 dividido por R1 vezes a tensão que nós temos ali na nossa entrada, tá certo? Vou excluir esse sinal aqui, ó, 2 cliques com o botão direito do mouse para ele excluir. Vou modificar esse circuito e transformar ele então num amplificador não inversor, tá? Então, a diferença dele é que basicamente o nosso terra, ele é ligado aqui na entrada, né, pessoal? Ó, tá? Então eu vou simplesmente colocar o terra, né, aqui na nossa entrada inversora, e na entrada não inversora nós vamos colocar a entrada de sinal. A entrada de sinal eu estava usando desse circuito aqui, tá? Então eu vou pegar a mesma entrada, só vou dar um clique aqui, opa, e vou puxar ela para o circuito do lado de lá. Oh, Jesus, então a hora que o Proteus também ele dá umas ziquezira, viu, gente? Beleza, então. Cliquei aqui no resistor. Vamos levar essa entrada até aqui, tá certo? Então, basicamente, são os dois circuitos que nós temos aqui, são iguais, né? Então, mesma alimentação e tudo mais, tá? Então, eu tenho aqui o nosso osciloscópio, e aí eu vou colocar o osciloscópio para a gente comparar os dois amplificadores de uma vez e, ao mesmo tempo, os sinais, tá? Então, ó, aqui no canal A dele, eu vou ligar diretamente em cima do sinal de entrada, tá? O meu canal B eu vou ligar na saída do amplificador inversor, e o canal C dele aqui, ó, eu vou ligar na saída do meu amplificador não inversor, tá certo? E vamos apertar o botão de simulação aqui para a gente verificar o que acontece, ó. Deixa eu abrir a tela do osciloscópio aqui, que o meu sumiu. Tá aqui. Ah, pessoal, eu só tenho uma situação aqui que ele não está medindo direito porque eu estou trabalhando sem as alimentações. Deixa eu mudar aqui. Eu não tinha colocado os valores de tensão aqui. Eu estava trabalhando com menos 12. Deixa eu colocar menos 12 nesse cara aqui também. Tá? E agora vamos simular. Vamos aqui, debug e a tela do meu osciloscópio. Então, ó, o que vocês estão vendo aqui sendo mostrado é o mesmo sinal que a gente tinha ali na aula passada, ó, o sinal de entrada, tá?
ele está com 0,5 milivolts ali. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, tá? Ele está aqui, ó, uma senoide, né, ó, com 500 milivolts ou 0,5 volts, né, uma frequência aqui de 1 kHz, tá? Vamos dar um play aqui, vai aparecer a tela. E aqui eu tenho, ó, o meu amplificador inversor. Vocês estão vendo, né? A hora que esse sinal aqui ele está no pico, ó, tá? A saída do amplificador ela está no pico negativo, ou seja, o sinal azul ele está invertido aqui, ó, em relação ao meu sinal amarelinho, que é o sinal de entrada, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ainda continuando a simulação aqui. O canal C ele está desligado aqui, gente. Deixa eu ligar o canal C e aí a gente vai observar o que acontece ali no circuito. Eu vou usar as mesmas escalas aqui, ó. Esse azulzinho ele está com 2 volts por divisão, tá? Então nós vamos colocar ele aqui em 2 volts por divisão, tá? Os dois iguais, 2 milivolts. E eu vou colocar para vocês ele na mesma posição aqui, ó. Tá? Vamos colocar ele em 0. Para que vocês percebam aqui o que acontece. Tá? Olha só a situação aqui, gente. Ó. Então, a onda azul, tá, é a saída do amplificador inversor. Essa onda que está em rosa aqui, ó, é a saída do amplificador não inversor. Então, observem que no não inversor, ó, que é o canal C, o meu sinal ele não está invertido. Ó. Estão vendo? Tá? Enquanto aqui, ó, ele fica invertido, beleza? Então aí tá a nossa diferença aí dos dois amplificadores, tá? E eles dois funcionando aí perfeitamente, beleza? Então a tarefa de vocês é fazer essa simulação, tá? E depois a gente vai continuar na próxima aula aí com o amplificador somador, certo? Então, um grande abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!